Gente linda, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso devocional aqui. Hoje é Mateus capítulo 4, certo? Então fala assim, a tentação de Jesus, né, o título. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso eu te darei se prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois também está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste cultos. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Não acabou o capítulo ainda, gente, mas eu quero explicar isso daqui. Olha só como o diabo é sujo, como as trevas agem, certo? Lembra que eu sempre falo pra vocês, gente, existe luz, existe trevas, e o diabo, ele não tá de brincadeira. Eu fico pensando da ousadia dele, o que ele tentou fazer com Jesus, com o próprio Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Ele tentou enganar, tentou lançar dúvida em relação à identidade de Jesus. Olha isso, se tu és o Filho de Deus. Então, assim, lembra que na palavra está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus e que nós alcançamos todas as coisas pela fé, né? Jesus falou, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão transportar uma montanha para o mar, vocês vão dizer, montanha, passa lá para o meio do mar e isso vai acontecer. Então, para vocês verem como nossa fé é pequena, né? Porque ninguém transportou ainda uma montanha para dentro do mar. Então, assim... O diabo, e o que ele fez? Outra coisa que a gente nota aqui, ele usou a própria Bíblia para tentar confundir Jesus. Porque ele falou assim, se tu és o Filho de Deus, então transforma a primeira coisa, né? Transforma essas pedras em pão. Jesus tinha poder para fazer isso? Lógico que tinha. Só que ele falou, mas credo que eu vou obedecer o diabo, quem que ele pensa que é para me dar alguma ordem, alguma sugestão? E aí ele falou, mas tá escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo usou a palavra de novo, ele usou aqui o Salmo 91, né, que é um salmo muito lido pelas pessoas. Ele falou assim, daí ele levou ou seja, ele induzindo Jesus ao suicídio, né, levou num lugar alto e falou assim, se tu és o Filho de Deus, de novo, tentando gerar dúvida na identidade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, então se joga daqui, se joga do precipício. Porque tá escrito lá no Salmo 91, que daí ele cita, não tá escrito que ele vai dar ordem a teu respeito, que os teus anjos vão segurar na tua mão para você não tropeçar em alguma pedra? De novo, ele usando a Bíblia. Gente, o diabo, ele conhece a Bíblia muito melhor do que nós, tá? Porque ele tá há milhares de anos na terra, ele conhece tudo. E aí Jesus rebateu de novo com a Bíblia. Daí ele falou assim, mas também tá escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Aí de novo ele quis subjugar Jesus, né? Eu te darei tudo isso. Então assim, olha as formas que o diabo usa. Tentando, a primeira coisa, ele lança dúvida na tua mente, ele lança dúvida sobre a tua identidade, ele lança dúvida se você realmente é amado por Deus, se Deus realmente existe, se Deus realmente ama você, se Deus realmente está com você, principalmente nos momentos de silêncio de Deus, gente. E Deus é Deus, ele não tem que responder a gente na hora que a gente quer. Como eu falei, Deus, ele age no silêncio. Muitas vezes, quando você acha que Deus está em silêncio, que ele não está fazendo nada, é onde ele mais está trabalhando a teu favor. E às vezes nós somos como crianças, nós queremos uma resposta imediata e na hora, e bater o pé e tudo, e tem que ser do nosso jeito. E não, é ele que é Deus, não nós, né? Então, assim, ele sabe, ele tá trabalhando, ele tá fazendo o melhor pela gente. Tem uma parte na Bíblia que eu acho tão lindo, que fala assim... Nunca se viu e nunca se ouviu Deus igual ao nosso, um Deus igual a ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Gente, você já parou para pensar? Deus trabalha por nós.
Ele está trabalhando por você e por mim. Entende? Que coisa mais linda. Então, assim, olha como o diabo ele trabalha na mente e às vezes ele usa até a própria Bíblia para querer te confundir. Eu fico pensando, meu, se ele fez isso com Jesus, olha a audácia dele, meu, que baixo. Ele usou esse jogo baixo com Jesus. Imagina com a gente. Imagina as dúvidas que ele não lança na nossa cabeça. Por quê? Porque a dúvida é o oposto da fé. E sem fé a gente não consegue nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, qual é o intuito dele que você tenha dúvida? Desagradar a Deus e não conseguir aquilo que você quer, né? Então, a gente tem que estar muito ligado, muito esperto. Por isso que a Bíblia também fala assim, orai e vigiai o tempo todo. O que é isso? Ah, tem que ficar o tempo todo, então, Mário, de joelho no meu quarto, orando, não sei o quê. Não, você pode estar dirigindo, você pode estar em qualquer lugar, mas está em espírito de oração, sabe? Em tudo pedindo a direção de Deus, pedindo direcionamento, pedindo discernimento. Discernimento para você saber quando que é a voz dele e quando que é o inimigo, usando até a própria Bíblia para tentar te confundir e para tentar confundir a tua identidade. Se tu és o filho de Deus, ou seja, ele querendo gerar dúvida de que Jesus, será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que, entende? Então, assim, ela não aceita. E aí, o que Jesus falou? Vai-te, Satanás, retira-te daqui, retire-se. Pois também está escrito, adore o Senhor, o teu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou. E os anjos vieram e o serviram. Olha o que acontece, gente, que lindo. Quando a gente resiste, né, às tentações de que o diabo tenta colocar na nossa vida, as pedras de tropeço que ele tenta pôr, quando a gente resiste, a gente não cai nas artimanhas dele, o que acontece? Ele se retira, porque a Bíblia está escrito aqui, está escrito na Bíblia, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando você se sujeita a Deus, resiste o diabo, não aceita as ideias dele, tipo, é lógico que ele vem tentar lançar dúvida na minha cabeça também. E eu falo, fora daqui, em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não aceito essa mentira, porque isso não vem de Deus. E quando você resiste, o que acontece depois? Os anjos vieram e o serviram. Olha só, você é servido, depois você é recompensado quando você não cai nas ciladas do inimigo. E você não cai quando você tem discernimento e pede para que Deus te ajude, né? Ele te ajuda. Jesus começa a pregar, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Gente, a coisa mais linda, Cafarnaum. Eu estive lá agora, recentemente, de novo, em Israel. E, nossa, é muito lindo lá, fica bem diferente pro Mar da Galileia. E eu fui na casa onde... Ainda tem resquícios da casa onde Jesus morou lá, né? Que era na sogra de Pedro. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Então, isso estava escrito lá no Antigo Testamento e sempre apontando para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias, né? Como eu falei no devocional passado. Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Lembra que eu falei, gente, os significados da palavra arrependei-vos no último devocional? Um dos significados é mude de direção. Se você está indo no caminho errado, você volta, você vai para o caminho certo, você muda a direção. E o outro significado de arrependei-vos é volte-se para dentro, olhe para dentro, porque Deus habita dentro da gente, então todas as respostas estão dentro da gente. Versículo 16. Jesus chama os primeiros discípulos. Versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Gente, olha isso. Era a pesca, era o sustento deles, eles viviam disso, eles sustentavam a família disso, eles comiam, tipo assim, era a profissão deles, eles eram pescadores, eles viviam da pesca. E Jesus passou por eles e falou, vinde após mim e eu os farei pescadores de homens. Fala no mesmo instante. Eu fico pensando como que deve ser o olhar de Jesus, tipo, o amor que ele emanava, o que
o que as pessoas sentiam só de chegar perto dele, sabe? Porque quando ele nos visita, quando a gente sente aquela presença dele, tipo, eu não sei, quem já viveu essa experiência, né, ou vive, a gente sabe que a gente só consegue chorar, e aquele choro tão gostoso, porque é uma presença tão surreal que não tem como explicar, só quem vive mesmo. E eu fico pensando agora, imaginem olhar nos olhos dele. Cara, pra esses pescadores terem largado tudo no mesmo instante, eles, tipo, não quiseram saber o que vai ser, como que a gente vai sobreviver agora, como que a gente vai ganhar dinheiro, como que a gente não sei o quê. Eles foram tocados por Jesus e na hora eles sentiram um arder no coração. Até ontem eu falei numa live que ficou lá no Instagram, salva, e uma pessoa perguntou, e quanto à imprudência, Mari? E eu falei, a gente sempre vai buscar a direção de Deus quando a gente está em dúvida sobre uma decisão que a gente precisa tomar ou não, sobre uma escolha que a gente precisa fazer, porque Deus não vai permitir que a gente seja imprudente. E Ele vai responder, vai mostrar, a gente pede sinais para Ele. É muito importante, gente, quando você está para tomar uma decisão, quando tem algo importante para você fazer, pedir uma direção. Senhor, isso vem do Senhor, eu preciso que o Senhor me dê confirmações, que o Senhor me mostre, eu quero fazer a tua vontade, e Ele mostra. E uma das formas, gente, é quando aquilo fica queimando, ardendo no teu coração. Então eu imagino que quando os pescadores aqui, Simão Pedro e o irmão dele e André estavam lá, tipo, falou, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram, no mesmo instante. Eles não pararam para pensar em nada, tipo, não quero saber. Eu fico pensando quão cativante o olhar de Jesus, o amor de Jesus, aquilo que ele, né, a essência dele, assim, tipo, não quero saber de nada, eu quero estar perto desse cara, eu quero estar na presença dele, eu só quero isso. Versículo 21, indo adiante, e Deus provê, né, todas as nossas necessidades, Ele nunca fica devendo nada para ninguém, quando Ele chama, Ele capacita, Ele provê, Ele envia, Ele faz tudo. Versículo 21, porque eu falo isso, gente, porque quando eu fui missionária, eu me considero missionária hoje de uma forma diferente, né, do que eu fui naquela época, um outro tipo de missão hoje, é a mesma missão, mas de uma forma diferente que Deus me usa hoje. E eu também deixei tudo, eu não queria saber, sabe? Tipo assim, eu quero Jesus, eu quero viver pra Ele, eu quero viver essas experiências sobrenaturais que as pessoas falam, eu quero. E Ele proveu todas as coisas, todas as minhas necessidades, Ele nunca deixou faltar nada, Ele me capacitou pra tudo, porque quando a gente dá um passo, eu sempre falo isso, né? Quando a gente dá um passo em direção à vida, a vida dá 10 em direção a gente. Quando a gente dá um passo em direção a Jesus, Ele dá 10 em direção a gente. Então, sempre que a gente faz um movimento, esse movimento, ele tem uma repercussão, tanto os movimentos ruins quanto os bons, né? Versículo 21. Indo adiante, ele viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. De novo, eles fizeram a mesma coisa, gente, imediatamente. Eu fico pensando, nossa, tipo, esse olhar de Jesus, o amor, a essência dele que era irresistível, ele é irresistível. Jesus ensina o povo e cura os doentes. Versículo 23. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões os seguiam, vindos da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Olha só, e a fama de Jesus foi se espalhando, né? Eu fico pensando, gente, Jesus ele escolheu 12 discípulos, certo? Ainda tinha Judas que o traiu, mas Jesus sabia que ia trair, era preciso ter um Judas para que se cumprisse a profecia, né? Para que se cumprisse o que Jesus veio fazer aqui, ser morto por nós e ressuscitar. Então, assim, E a fama dele foi se espalhando. E eu fico pensando, tipo, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha nada disso. E eu fico pensando, ele escolheu 12 homens, desses 12, né? Ficaram 11, depois que ele morreu e ressuscitou, que foram chegando outros discípulos, Paulo, tudo. Mas olha o amor de Jesus, a liderança dele, porque começou com um pinguinho de gente lá.
há 2000 e poucos anos atrás. E olha isso, é uma das coisas que mais cresce no mundo. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. O cristianismo é uma das religiões que mais cresce no mundo. Entende? Tipo assim, começou pequeno, gente. Por isso que eu falo sempre, nunca despreze os pequenos começos e comemore as pequenas conquistas. Jesus começou, né, com 11, vamos contar 11, porque Judas não levou o evangelho para frente. 11 pessoas determinadas, com o coração ardente. Olha o que eles fizeram. Esse evangelho chegou até nós hoje. A gente tem acesso a isso, porque eles tinham um desejo ardente no coração. Então eu vejo o quanto nós somos imparáveis quando a gente tem um desejo ardente no coração, quando a gente tem um objetivo, uma missão e a gente está disposto a pagar o preço que for para que aquilo aconteça. Isso serve para os nossos sonhos, para os desejos da nossa alma, sabe? Para aquilo que realmente queima no nosso coração, como John Maxwell fala, não existe nada mais poderoso no mundo do que uma alma humana ardente. Quando a gente tem um desejo ardente, a gente vai atrás, a gente faz o que, a gente dá um jeito. E as coisas acontecem. Isso em todas as áreas da nossa vida. Certo, gente? Que nós tenhamos esse desejo ardente e que a gente sinta a presença de Jesus, assim como esses pescadores sentiram a ponto de largar tudo. E tipo assim, eu só quero estar na presença dele, eu só quero estar com ele, eu só quero sentir isso, sabe? Que a gente tenha essas experiências com ele, de sentir essa presença, de esse olhar, esse amor, essa essência dele. Certo, gente? Vamos orar então pra gente encerrar o devocional de hoje? Jesus querido, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor venceu tantas coisas por nós, como nós lemos aqui, a tentação no deserto, 40 dias em jejum, Senhor, sozinho no deserto. Eu passei lá naquele monte, não tem nada em volta. Hoje, 2000 anos e poucos depois, imagina aquela época, como era tudo sólido, solitário, seco, e o Senhor estava lá, se preparando, tipo, para dar o melhor pra gente. E obrigada porque você venceu todas as tentações, você venceu o diabo. E assim como você venceu, ajuda-nos a vencermos também. Jesus, você teve discernimento para saber que o inimigo estava usando a própria Bíblia, a própria palavra de Deus para confundir a tua identidade, quem que você era em Deus. Imagino que ele não tenta fazer conosco. Nós te pedimos nesse dia que o Senhor nos dê os livramentos que são necessários, Senhor, para toda a astúcia do diabo, Senhor, para tudo aquilo que ele lança contra as nossas vidas. A tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prevaleceria. Senhor, que toda arma forjada do inimigo contra as nossas vidas caiam por terra, Deus. Que todos os planos, os projetos dele contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, Senhor, contra a nossa vida financeira, contra os nossos bens, contra tudo aquilo que diz respeito a nós, que todos os planos do inimigo sejam frustrados, que ele seja envergonhado e que ele fuja, assim como aconteceu aqui na tua palavra. E a tua palavra diz que quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. E aí vem os anjos e nos servem. Nos ajude, Jesus, a resistirmos ao diabo e nos submetermos à tua vontade em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nos ajude a te conhecermos tão de perto, Senhor, tão intimamente, que nós possamos ver o teu olhar, esse olhar de amor, que é um olhar que nos consome de tanto amor, a tua presença, a tua essência, Senhor, assim como esses pescadores tiveram a oportunidade de conviver tão de perto com o Senhor, e nós sabemos que hoje em espírito nós podemos viver isso, e nós queremos cada dia mais e mais intimidade contigo. Nós não queremos apenas dizer da boca para fora que você é o nosso Senhor. O que adianta falar que você é Senhor se a gente não faz aquilo que é a tua vontade? A tua palavra diz que no último dia muitos dirão para o Senhor, falar, Senhor, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê, e o Senhor vai dizer, eu não te conheço. Ou seja, não tenho intimidade nenhuma contigo, você nunca teve e nunca buscou intimidade comigo, você só usou o meu nome. Senhor, não permita que aconteça isso nas nossas vidas, mas que nós venhamos ter cada dia mais e mais intimidade contigo de verdade. Não queremos te buscar, Senhor, como filhos interesseiros, somente para ter as tuas bênçãos, mas ensina-nos a te adorar em espírito e em verdade, como diz a tua palavra, que o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o Senhor encontre em nós esses verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Eu clamo para que o Senhor levante uma geração de adoradores, uma geração íntegra, Senhor,
Senhor, livre de toda religiosidade, de toda casca, de todo farisaísmo, Senhor. Em nome de Jesus, que nós tenhamos apenas a tua essência pura, Jesus, sem julgamento, sem religiosidade, sem, Senhor, dogmas, rituais criados por homens, mas que a tua essência, os teus princípios, Senhor, os teus mandamentos, os teus valores que predominem dentro da gente. Ajuda-nos a sermos autênticos, verdadeiros e te adorarmos não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor já fez por nós. Sabemos que o Senhor já fez todas as coisas, já nos deu todas as coisas, que somos herdeiros, Senhor. E queremos te adorar, Senhor, por isso, mas queremos te amar, Senhor, por aquilo que o Senhor é. Muito obrigada, Jesus, por tudo que você fez na cruz por nós. Obrigada por ter morrido, ressuscitado, por toda a humilhação que você passou, por todas as chibatadas que você levou, por tudo que você sofreu, tudo, cuspida no rosto, a cruz, tudo aquilo você passou por amor a mim e por amor a cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa oração agora. Deus, quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conduzindo, Pai, cada passo da nossa vida nesse dia, que o Senhor esteja conosco, cada decisão que nós precisamos tomar, que o Senhor esteja nos dando, Senhor, confirmação daquilo que é a tua vontade para nós. Nós precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. O Senhor é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Então, nos ajude em todas as coisas. Nos livra, Senhor, de toda a tentação, de toda a mentira do inimigo, de toda a astuta cilada do diabo. Que todas as astúcias, os planos e propósitos dele para nossa vida sejam frustrados, que ele seja envergonhado em nome de Jesus, Pai. Dá-nos discernimento, nos esconda no teu esconderijo, nos reveste com as tuas armaduras e esteja conosco, Deus, nesse dia, nos direcionando em todas as coisas, esteja com as nossas famílias, os nossos familiares, aonde quer que eles estejam, Deus, guarda cada um deles, livra do mal, Senhor, abençoa, proteja e prospere, Senhor, a nossa família, os nossos familiares, as nossas vidas, Pai. Precisamos de Ti, precisamos da Tua direção. E torna-nos, Jesus, verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração hoje, Senhor. Muito obrigada por mais um dia, o Senhor estar conosco, nos ensinar e nos guardar, Senhor, nos tomar pela mão e nos conduzir em todas as coisas. Nós te agradecemos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém.